Olá! A Gerência de Educação da Terceira Coordenadoria convida sua comunidade para dialogar sobre as questões étnico-raciais. Hoje recebemos aqui a professora Viviane Rodrigues. Ela se intitula como professora antirracista. Por que, Viviane? Então, primeiramente gostaria de agradecer o convite, e parabenizar a iniciativa de vocês de estarem promovendo dentro da nossa rede. Eu acho que tem essa demanda, a gente precisa pensar a partir da questão da diversidade, a partir de uma visão antirracista. E fico muito feliz de estar aqui nessa terceira CRE e estar vendo isso acontecer. A minha história com a luta em educação antirracista, ela começa no âmbito da minha casa. Eu começo a vivenciar isso como mãe. Eu tenho um filho, que hoje está fazendo 15 anos, mas à época ele tinha 4. E um belo dia ele chegou em casa com a novidade de: mãe, eu não quero mais ser preto. E eu queria entender por que ele não queria mais ser preto. E aí eu vou investigar e ele começa a dialogar, que tudo começa numa brincadeira no parquinho da escola. Ele era da educação infantil, e naquela coisa de eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Ben 10, ele gostava muito desse desenho na época. O coleguinha disse que ele não poderia ser o Ben 10 porque o Ben 10 não era preto. E aí ele fica, então você quem? E ele vai botando outros personagens, até que o colega diz pra ele, colega de mesma idade, que ele podia ser o Super Cocô, porque ele tinha cor do cocô. Então, esse movimento num parquinho, num espaço da educação infantil, que não foi acompanhado por nenhum adulto, nenhum profissional de educação, fez com que o meu filho desejasse se livrar dessa marca que é a negritude dele. E eu fiquei desesperada, porque a princípio, antes de ter ouvido essa história, eu falei para ele: bom, se você não quer mais ser preto, você vai ter que sair da nossa família, porque sua mãe é preta, seu pai é preto, sua família é toda. E ele traz essa narrativa e eu, na mesma hora, me vem uma grande dor, porque me faz ter lembranças da minha infância, de uma infância que também no parquinho do condomínio em que eu residia, eu também vivi muito essas intrigas entre crianças, em que a questão racial era o norte dessa relação. Então, numa briga entre duas crianças em que a outra podia chamar de boba, de feia, era a macaca, era a tição. Então, eu lembro disso tudo e à época eu já tinha formação em pedagogia e fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei desesperada e ao mesmo tempo eu tinha que fazer alguma coisa, e eu fui à escola. Ao conversar com a direção da escola, ela chamou o professor e elas disseram que não tinham tomado conhecimento dessa história, que ele não foi se queixar, inclusive, com ela. E, enfim, perguntou de que forma ela achava que eu poderia ajudar, e eu também não tinha muita informação, E aí eu perguntei: vocês têm livros paradidáticos que tenha personagens e que possa ajudar nessa representatividade dele, para que ele possa ter o mínimo de orgulho, para que ele possa ter super-heróis? A gente sabe que não há realmente muitos super-heróis negros. Hoje a gente tem o Pantera, que é essa explosão, mas há 10 anos atrás eu tinha o Super Choque, e aí alguns amigos que souberam da história tentaram ajudar. Olha, tem uma Lanterna que tem uma versão que é negro, não sei o quê. Então eu começo a interagir com as pessoas, tentando trazer para dentro da minha casa materiais, símbolos que pudessem fazer com que ele não ficasse com aquela história como uma mácula. E foi o trabalho que eu fiz com o meu filho. Então, na escola, eu me lembro que quando a gente estava saindo da sala da direção, a gente passou pela professora auxiliar, que ficava com eles no parquinho. Ela disse que sentia muito, que ela não sabia o que aquilo tinha acontecido, e ele ouviu a narrativa da história toda de novo com a cabeça baixa, e a professora falou para ele assim: fica triste não, meu amor, você não é preto não, você é moreninho igual a tia. Aí eu entrei em desespero, porque eu falei: a escola não sabe o que fazer com o filho, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que botar a mão na massa.
E eu falei para ela, eu falei, não, professor, ele é preto sim, e ele é lindo, e não há problema nenhum em ser preto. E ela ficou com aquela cara. Quer dizer, eu entendi que ela estava tentando ajudar, mas as pessoas não sabiam como, né? Porque demanda realmente um estudo que normalmente a gente não tem na graduação. E como essa questão identitária interfere. Eu preciso me ver como negro, mas eu preciso também gostar daquilo que eu estou vendo. Exatamente. Não adianta somente se ver. Eu preciso ver também beleza daquilo, né? Na minha imagem refletida, beleza também no outro. Né? E não essa negatividade em relação à nossa cor, à nossa beleza, ao nosso estereótipo. E essa história me faz lembrar, eu passei ao longo dos anos ouvindo muitas coisas, né, com relação a essa página racial da nossa história. E eu lembro de muitas falas de pessoas que no momento que a gente está discutindo essa questão racial ou uma certa discriminação, no caso, e que eu ouvia muito jargão que, olha, mas eu vou te dizer uma coisa, o verdadeiro negro, o verdadeiro racista é o próprio negro. E eu ouvindo, eu sempre ouvia aquilo, e aquilo era uma espécie de cala-boca, né? Porque a gente ficava sem o que fazer, né? Perdia o diálogo ali, era uma espécie de, eu me isento, eu posso ser racista, mas o negro é muito mais, né? Então isso sempre foi uma fala que muito me incomodou, e hoje, fazendo uma análise com a história que meu filho vivenciou, eu fico pensando que, na frase de Nelson Mandela, quando ele vai dizer que ninguém nasce racista, que a gente aprende a ser racista, e é exatamente isso. Se alguém pegar uma fala cortada do meu filho e dele não desejando mais ser preto, vai dizer, tá vendo? Já nasce, um rapaz de 4 anos já não quer mais ser negro. Só que ao longo desses anos eu fui pensando o quanto esse carinha foi perspicaz, porque, veja bem, ele entendeu que ser negro não tinha vantagem, porque com certeza aquilo foi um evento, mas já deveriam ter acontecido outras coisas nessa mesma escola, até mesmo no universo não explícito, né? Porque quando a gente está diante da televisão, a gente não se vê, ou então a gente se vê naquele lugar estereotipado, né? Então, tanto a ausência quanto os estereótipos, eles contribuem para esse não ser, para essa não representação. Então eu penso hoje que ele foi tão esperto aos 4 anos que ele tentou se livrar daquilo que lhe fazia mal. Aquele peso, né? Exatamente. Eu não quero isso pra mim. Ele entendeu que ser negro no Brasil, com 4 anos ele entendeu que ser negro no Brasil não traz vantagem, né? E aí começa o meu trabalho dentro de casa, eu já tinha formação em pedagogia, mas eu ainda não tinha feito qualquer curso que falasse sobre educação das relações étnico-raciais. Então eu começo a trazer elementos, bonecos, né? Ele tem um bonequinho que eu comprei numa viagem que a gente fez para a Bahia, que até hoje fica na cama dele, já está velhinho, mas era um boneco que eu queria que tivesse. Eu compro o boneco compulsivamente até hoje, né? Ele já está com 15 anos, eu apareço lá com um bonequinho, né? E aí eu encontro... Rapidinho, foi importante o que você falou, eu comprei esse boneco numa viagem. Como é difícil encontrarmos em qualquer loja, como os outros, em qualquer prateleira. Então, isso daí, essa busca, né, pelo brinquedo, sim, é tão importante nessa fase, na primeira infância, que é difícil. Em uma viagem. Foi para a Bahia. Uma viagem para a Bahia. E aí eu fui encontrando com alguns materiais, como o livro da Eliane Cavaleiros, O Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que foi um material que me permitiu ter um olhar mais abrangente com relação ao que o meu filho tinha passado, porque eu não estudei isso, não tive essa oportunidade no curso da minha graduação em pedagogia, mas esse livro, ele é anterior à minha graduação, né? Essa é uma publicação de 2000, eu me formei em 2005. Então, já há muito tempo, a gente já tem esse material, a gente já tem teoria e pesquisa sendo feita dentro dessa área teórica, e a gente não acessa isso nas universidades. Ainda é um problema dentro da universidade. Estamos caminhando, exatamente, né? O iníciozinho, mas o que é mais importante é que os movimentos estão acontecendo. Sim, né? sim. Ainda não da maneira como a gente gostaria que acontecesse, mas eles estão aí, e é por isso que nós estamos aqui. Sim, eu fico feliz por isso. Esse foi um outro livro que me ajudou bastante, que foi o Superando o Racismo na Escola, porque são vários artigos, e aí ele foi me permitindo pensar em práticas efetivas, e aí eu começo a sair desse ambiente da minha casa,
que era um ambiente que eu já tinha montado. A maioria dos meus livros da parte infantil, ele faz parte do meu acervo pessoal do meu filho de quando ele era pequeno. Porque eu trago livros paradidáticos, porque eu acho que ele é um bom caminho para esse trabalho. Eu tive uma outra questão com meu filho, que foi com relação a se pintar, né? Eu percebia que ele se desenhava, mas ele estava sempre usando o tal do lápis cor de pele. E um dia eu fui questionar, né? Mas, meu filho, esse lápis parece com a sua cor? Não, mas a tia da escola disse que esse é o lápis cor de pele. E aí eu fui à escola conversar com essa tia, né? E a tia disse para mim que nunca tinha pensado nisso. Então, são pequenas coisas, pequenos atos que a gente começa a trazer para o nosso espaço profissional que fazem diferença na vida da criança. Dialogar com esse não existir, com essas ausências, de trazer intencionalmente para o espaço da sala de aula, isso é a proposta da educação antirracista. Então hoje, quando eu trabalho com os meus alunos, de forma muito intencional, eu já trago para eles a possibilidade de um giz de cera que eu tenha uma paleta de cores, né? Então eu provoco nos meus alunos a possibilidade dele pensar o quanto somos diferentes, né? Nessa nossa diversidade racial, e eu que hoje atuo no ensino fundamental, eu consigo ainda trazer teoricamente e historicamente assuntos que eu consiga já contextualizar toda essa história racial do Brasil, né? Mas eu entendo que quando a gente está lidando com as crianças menores, o quanto esses símbolos são importantes. Então, por exemplo, na minha sala de aula hoje, eu instituí um espaço afro-brasileiro. Então, nesse espaço eu tenho o mapa da África, eu tenho os valores civilizatórios afro-brasileiros, eu tenho o mapa da diáspora africana, e toda vez que eu estou ali dialogando, eu posso fazer vínculos com o que está ali exposto. Então, quando eu levo para os meus alunos um trabalho como esse do Rogério Andrade, né, que ele vai trazer fábulas africanas, então eu posso pontuar, quando ele vai falar dos países, eu mostro para eles no mapa que eu tenho ali exposto, né, e vou fazendo essa interação. Esse autor, ele é do Brasil, né, que também está aqui. Então, acho que desde novo, muito pequeno, as crianças já são capazes de compreender, e dessa forma a gente começa de uma forma muito simples a introduzir esse debate das relações raciais desde o universo dos menores, né, possibilitando que eles possam levar alguns referenciais de dentro da escola para o universo externo, porque o universo externo está ali o tempo inteiro, né, trazendo negatividade. Então, qual é o papel da escola? A pergunta que eu faço é: qual é o papel da escola dentro das nossas relações étnico-raciais brasileiras? Né? Uma relação que é completamente equivocada, permeada por um racismo brasileiro em que as pessoas são racistas, mas elas não se reconhecem racistas. Então a gente, infelizmente, não discute porque a gente nem sabe que tem. Aliás, a gente não quer assumir que tem, né? Então, como introduzir isso para crianças tão pequenas? A gente talvez não vá entrar num debate com as crianças, mas quando eu permito que no meu mural eu tenha personagens negros, brancos, cadeirantes e de toda a diversidade possível, quando eu posso trazer para eles elementos, e atendendo inclusive a lei 10.639, né? Porque quando a gente está trazendo esses elementos, ainda que numa fábula, um livro que vai falar sobre uma história de uma árvore chamada baobá, todos esses elementos, eles estão ajudando nessa implementação da lei 10.639. E aí, assim, só para fechar a fala, eu queria dizer para vocês que na educação infantil, eu acho que também é possível a gente trazer essa representatividade através das biografias, né? Ainda que a gente não trabalhe o texto, o fato da gente contar essas histórias dessas pessoas, por exemplo, eu trabalhei com os meus alunos com o Luiz Gama, com o João Cândido. Eu preciso pegar esses livros, transformar em biografias menores, e eu trago para eles para que eles possam ver imagem dessas personalidades, ver essa representatividade negra, e ao mesmo tempo que eles possam começar a ouvir essa contação de histórias reais, de histórias humanas e de histórias que venceram, né, de história dos vencedores
dos que lutaram e dos que estão aqui até os dias de hoje resistindo. Se vê no papel de vencedor. Exato, né? Isso é muito importante. Tem esse livro também da Jaride que nos ajuda com biografias de 15 mulheres afro-brasileiras e, enfim, tem material hoje disponível, tem muita coisa. Eu acho que é uma questão de intencionalidade. As diretrizes curriculares da Lei 10.639, elas trabalham com 3 pilares, né? Quando a gente vai falar sobre políticas de reparação. Ela vai trabalhar sobre políticas de reparação, políticas de valorização e de reconhecimento. Se a gente tiver esses 3 pilares enquanto política dentro da sala de aula, se para todo momento em que eu vou escolher um livro paradidático, em que eu vou escolher o próprio livro didático, porque às vezes a gente vai fazer a escolha, a gente olha, a gente não olha com esse critério, com esse olhar, né, de perceber se ali está tendo a diversidade, se está sendo apresentada. Exatamente, como que os personagens estão ali sendo apresentados, como o ilustrador trabalhou, com qual cuidado ele teve. Então, essas pequenas coisas, isso faz diferença e faz parte dessas diretrizes. Então, eu costumo dizer que as escolas que produziram seus projetos políticos pedagógicos sem ter orientações de documentos como o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais, elas ainda estão fazendo um trabalho equivocado. Porque eu acho que é importantíssimo, esses documentos já estão há anos, são disponíveis em PDF, nas internet. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar nesse trabalho como a base do nosso projeto de educação. Então, se ele começa a partir desses elementos estruturais, se o corpo docente é convidado à formação continuada, a reflexões, a leituras que possam ajudá-lo a realmente compreender a própria diretriz curricular, ela tem a contextualização histórica do porquê que essa legislação, que foi uma conquista dos movimentos sociais negros, né, por que ela é tão relevante, por que ela não pode ser uma letra morta, né, por que ela precisa realmente de pessoas comprometidas para que ela possa acontecer na escola, principalmente na escola pública, em todo o Brasil, mas a escola pública, eu acho que ela tem um papel importantíssimo nesse lugar de trabalho antirracista. Eu estou extremamente feliz, emocionada, né, com o relato da Viviane, e eu digo que o seu filho modificou 3 espaços ao mesmo tempo, né? Ele modificou o seu lar, ele modificou a escola e ele modificou o trabalho dela. Completamente. Foram 3 locais, né, afetados, mudou as vantagens, mudou a escola dele, mudou a casa dele. E a minha prática pedagógica é com esse olhar, né? O que eu queria para o meu filho? Como eu gostaria que meu filho tivesse aquela época sendo representado, o que ele vai ouvir, quais são as belezas sobre a África e as africanidades, né, da nossa cultura brasileira, o que seria importante para que ele não tivesse lá na frente dito para mim, eu não queria mais ser preso. Ele poderia ter dado outras respostas. Mas, enfim, esse é um trabalho que eu chamo de militante, porque é um compromisso que eu tenho com a educação, é um compromisso com a minha sala de aula, é um compromisso com a escola pública que eu assumi. Eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar e, enfim, estou aí para ajudar. Hoje eu tenho um espaço nas minhas redes sociais em que eu tenho tentado divulgar os livros que eu tenho. Pode convidar. Lá no Instagram eu estou como Vivi Denzel, né, @ViviDenzel. E eu acabei utilizando, embora seja uma página pessoal, eu acabei utilizando essa página para fazer divulgações de materiais. Eu boto lá livros, eu boto filmes, eu dou indicações de coisas todas nessa área das relações étnico-raciais. Então, quem tiver vontade, acompanha lá. Obrigada. A gente encerra hoje com o coração assim, né, palpitando de felicidade. Obrigada. Obrigada.